Fala, galera do segundo ano do Santo Anjo, professor Sidney, professor de Química, segunda semana de revisões online. Só para retomar, na semana passada você viu toda a parte inicial de termoquímica, o ΔH, lembrando que para fazer qualquer cálculo envolvendo a parte de entalpia, temos uma equação que é entalpia do produto menos a entalpia dos reagentes, fazendo uma previsão do resultado da sua conta. Se esse ΔH tiver um valor negativo, a reação será isotérmica. Se o ΔH da sua reação tiver um valor positivo, a reação será endotérmica. Lembrando que exo significa fora, portanto, são reações que liberam energia. E se o seu ΔH for positivo, a reação é endo, lembrando que endo, ele absorve energia. Essas são as contas clássicas envolvendo o ΔH. Porém, no decorrer das nossas matérias, você vai ver também a chamada energia de ligação. Aí o que acontece? Quando envolve qualquer processo químico, você vai ter sempre a quebra de ligações dos reagentes, com consequência a formação de produtos. Então, precisa ter quebra de ligação dos reagentes para que aconteça formação de ligações nos produtos. Correto? E aí o que acontece? Energia de ligação é energia absorvida, ou seja, é um processo endotérmico, quando se rompe um mol de ligações entre átomos no estado gasoso a 25 graus em uma atmosfera. Lembra do estado padrão? O estado padrão precisa estar a 25 graus, uma atmosfera, o estado físico mais estável e a forma alotrópica mais estável. Porém, energia de formação é energia liberada quando se forma um mol de ligações entre átomos no estado gasoso a 25 graus. Captou a mensagem? Energia de ligação quando quebra. E quando quebra alguma coisa é um processo endotérmico. E quando forma ligações é um processo exotérmico. Para deixar as coisas um pouquinho mais claras. Na hora que você for pensar nesse cálculo de ligações, veja bem, todo o processo, toda a energia é a soma de quanto você vai utilizar para quebrar, mais a energia liberada para formar as ligações, concordo? Portanto, a variação total de energia nada mais é do que a somatória das energias de ligação mais a energia de formação. Porém, tem que tomar cuidado. Quando eu falar em ligação, ligação é um processo que absorve energia, ele é endotérmico. Lembra do sinal de um ΔH endotérmico? Positivo. E quando você forma uma ligação ou forma um molde de ligações, é um processo exotérmico. Lembra do sinal de um processo exotérmico? Negativo. Portanto, você vai ter que tomar muito cuidado, mas muito cuidado quando for operacionar as questões, porque na hora que você for utilizar os reagentes, os valores são positivos. Mas na hora que você colocar os produtos da sua reação, todos aqueles valores terão que ser negativos. Terão que ser negativos. Eu vou exemplificar. Vamos imaginar que você tenha essa equação, esse exercício para você compreender. Então, olha só. Com base nas seguintes energias de ligação, ligação entre dois átomos de hidrogênio, eu tenho 104 quilocalorias. Ligação entre dois átomos de cloro, que é uma simples, 57,8, e a ligação entre o hidrogênio e o cloro no HCl, 103 quilocalorias. Aí vem a pergunta. Determine a variação de entalpia da reação. Hidrogênio mais cloro produzindo duas moléculas de HCl. Então, perceba, aqui não é produto menos reagente, porque eu não tenho as entalpias de formação. Eu tenho apenas as entalpias de ligação. Ligação é quebra. Tá, professor, mas esses dois são reagentes, eu não tenho que quebrar esses dois, sim. Só que o HCl, ele está depois da seta, e depois da seta ele é produto. E quando eu falo em produto da reação, estou falando em formação. E formação é um processo exotérmico. Libera energia e você vai ter que trocar o sinal do ΔH. Mas vamos lá. A princípio, você tem a seguinte reação a ser trabalhada. Eu tenho hidrogênio mais cloro produzindo duas moléculas de HCl. Essa é a minha reação. Hidrogênio mais cloro produzindo duas moléculas de HCl. Esse que trabalha o ΔH. Então, esse ΔH de ligação, vou deixar bem claro aqui, ó, ΔH de ligação é igual a entalpia de ligação mais
vezes a entalpia de formação. Então, não esqueça, isso é muito, mas muito importante. Quando você fala em entalpia de ligação, a entalpia de ligação é um processo endotérmico e a entalpia de formação é um processo exotérmico. A entalpia de ligação é endo, a entalpia de formação é exotérmica. Então, vamos lá. Se o hidrogênio é reagente, vou manter aqui. Então, da entalpia de ligação vai ser igual, vou abrir um colchete para representar o reagente. Quanto que eu gasto para quebrar a ligação entre dois átomos de hidrogênio? Eu venho aqui no dado, para fazer o gasto dessa quebra, eu vou gastar 104 quilocalorias. Agora eu tenho uma outra molécula, que é o Cl2, e para quebrar esse Cl2, vou novamente usar. Para quebrar o Cl2, eu vou gastar 57,8 quilocalorias. Agora, acabaram os reagentes, por exemplo. Acabaram os reagentes, então vou citar o meu conceito. Esses dois primeiros conceitos, eles representam os reagentes da minha reação e é um processo. Porém, vou somar, vou abrir outro conceito, mas para representar o produto da minha reação, vou mostrar a parte de formação. As comercializadas, o HCl é 103 quilocalorias, mais isso com entalpia de ligação. Lembra que ligação é quebra de ligação. E aqui eu estou trabalhando com um produto, portanto, o produto ele é formação. O que se faz quando é formação? É ele. Então, significa que eu não vou mexer com mais 103, e sim com menos 103 quilocalorias. Eu tenho HCl, significa que eu vou multiplicar por 2, vou fechar o meu conceito para representar os produtos que a entalpia de formação. Pronto. E acho que isso está interessante. Você repare que eu coloquei reagente que é um processo endotérmico e que ocorre quebra de ligações, e aí eu tenho o produto. O produto ele é exotérmico. E o exo tem que ser o sinal negativo. Aí você vai fazer o seguinte, você vai fazer as continhas básicas, ok? O teu delta de ligação vai ser igual a abrir o conceito. Continhas que você vai fazer lá dentro vai corresponder a mais 161,8 quilocalorias. Fechamos o conceito, mais uma das energias, e aqui dentro vai me dar 206 quilocalorias. E, obviamente, você vai aplicar a matemática mais, vai fazer essa continha, e no final do processo, o teu ΔH de ligação vai ser igual a mais 161,8 com mais menos 206, você vai encontrar como resposta menos 44,2 quilocalorias. Esse é o resultado dessa nossa questão. E quando você for mexer com entalpia de ligação, você vai tomar um grande exemplo, é parte de quebra de ligações. A quebra das ligações é um processo endotérmico. E a formação das ligações é um processo exotérmico. Endo tem delta positivo e o exo tem sinal negativo. Não esqueça de trocar o sinal no produto quando for mexer com esse processo de delta G. Assim que vai funcionar. Então, tem mais exemplo? Tem. Vamos pensar nessa reação. Calcule a variação de entalpia na reação 2HBr mais Cl2, produzindo 2HCl mais Br2. Então, sendo as seguintes energias de ligação, todas nas mesmas condições de pressão e temperatura, HBr 87,4, o HCl 103,1, ClCl 57,9 e o Br 46,1. Esses são os dados que você encontra nessa questão, e aí nós temos um conjunto de alternativas. E nós vamos trabalhar essa equação. Então, em cima desse processo, o que nós vamos ver? Então, em cima disso, como é que nós vamos ver? Nós temos uma equação. 2HBr mais Cl2 são os meus reagentes. Lembra que reagente quebra ligação. Se quebra ligação, ele é endotérmico.
Já o HCl e o BR2, eles são os produto quando forma a ligação, e quando forma um processo peso. Então, significa que você vai ter que trocar o sinal do HCl e trocar o sinal do BR2 de mais para menos, porque eles são os produtos da minha reação. Bom, matemática com vocês. Então, quando você for mexer isso, o ΔH de ligação nada mais é do que a ligação mais a entalpia de formação. Não esqueça que ligação é endo, formação é exotérmica. Vou colocar cores distintas para mostrar os reagentes e os produtos. Fechou? Então vamos começar. Para você calcular esse ΔH de ligação, eu vou usar o seguinte: eu vou abrir o primeiro capítulo para representar os reagentes. O primeiro reagente que eu tenho é o HBr. Quanto que vale a energia do HBr? Ele vale 87,4. Só que repare que eu tenho que multiplicar por 2, porque são 2 aqui na frente. Multiplicando por 2, mais. Eu tenho Cl2. Esse Cl2 equivale a energia de 57,9. 57,9. Reparem, acabaram os meus reagentes. Acabaram as energias de ligação, que são processos endotérmicos. Então, agora eu tenho que somar essa energia para quanto que vai ser liberado nesse processo, porque agora eu vou mexer com os produtos. O HCl vale 103,1 menos 103,1, que vezes 2, porque existem duas moléculas. Professor, por que você colocou menos se ali é mais? Lembra? Energia de ligação é para quebrar. Agora, o HCl, ele não é mais um reagente, ele é um produto. Então, se é produto, eu estou formando ligações, e a formação é um processo exotérmico. Então, tem que trocar o sinal. Mas, uma outra molécula que aparece, que é o BR2. Só que esse BR2, ele vai usar 46, aqui menos 46,1. Peço os conceitos, e agora a matemática é com vocês. Matemática com vocês. Vocês vão fazer a continha de 87,4 vezes 2, vai somar com 57,9, e essa primeira conta aqui, ó, essa primeira conta, o ΔH de ligação, vai corresponder a soma disso tudo vai me dar mais 232,7. Esse é o primeiro valor. Mas, aí o segundo valor, esse vai estar aqui dentro do conceito e vai me dar menos 252,3. Agora você conta a sua equação matemática e finalmente o seu ΔH de ligação vai corresponder a menos 19,6 quilocalorias. E esse é o nosso resultado. Então, quando se fala em entalpia de ligação, você vai mexer com esse tipo de reagente, que é quebra, mais a energia do produto. Não esqueça que reagente é quebra, endotérmico, e quando eu falo em produto da reação, o produto é um processo ESO, tem que trocar o sinal. A mensagem fica mais claro. Então, na hora que você for fazer esse teste, na hora que você vai fazer a sua prova, na hora que você vai fazer as suas avaliações, apareceu a palavra ligação, não é o cardápio tradicional de produto menos viajante. Você precisa quebrar primeiro as ligações, e essa quebra é endo, para depois você formar as ligações com o processo exotérmico. A soma dessas energias vai ser o seu ΔH final. Mensagem? Então, ΔH de ligação, reagente mais energia de formação. Então, a ligação desses reagentes é endo da quebra e a formação é endo. Então, não esqueça de sempre trocar o sinalzinho lá do seu produto na sua formação, e aí sempre vai dar certo esse ciclo. E aí, obviamente, eu necessito de matemática. E aí, para encerrarmos essa revisãozinha, tem um último tema que é a chamada lei de Hess. A lei de Hess, eu não posso usar o ΔH normal de produto menos reagente, porque eu não vou ter os dados de formação, não vou poder usar a entalpia de ligação, porque eu não vou ter esses dados, mas eu vou trabalhar com reações. Só que a lei de Hess, resumindo o procedimento, você pode fazer qualquer coisa com as reações. Como assim?
pode inverter uma reação, você pode multiplicar, dividir, você pode fazer qualquer operação matemática com essa reação. Na hora que você faz essa operação, não esqueça de fazer essa operação matemática com o delta H. Você tem um exemplo que está aqui. Exemplo para encerrar. Utilizando a lei de Hess, determine o calor de transformação de carbono grafite em carbono. Quero que vocês determinem para mim quanto que vai valer esse delta H, a conversão do grafite em carbono. Está, professor, e os dados? Bom, carbono grafite mais oxigênio produzindo CO2, o delta H libera 94 quilocalorias. A queima do carbono diamante com oxigênio produzindo CO2 libera menos 94,5. E aí, como eu vou proceder esse sistema? Para proceder esse sistema, nós vamos brincar da seguinte maneira. A lei de Hess, ela vai precisar do seguinte. Certo? Eu preciso que você transforme o carbono grafite em carbono diamante. Esse é o meu objetivo, que você transforme esse carbono grafite em carbono diamante. Professor, mas cadê os dados? Pois é, não tem, né? Não tem valores de formação do carbono. Aliás, o carbono grafite até tem. Substância simples vale zero. Só que você não tem os calores de formação do carbono diamante. Repare que em nenhum momento do texto você tem a entalpia de ligação. Aí é o que eu vou fazer? A lei de Hess. Repare que eu tenho duas reações. Eu posso trabalhar com essas reações do jeito que você achar interessante. Eu posso inverter, posso multiplicar, posso fazer qualquer coisa. Ele serve bem. O meu objetivo é deixar o carbono grafite no reagente e deixar o carbono diamante no produto da reação. O que você vai fazer? Olha só. Como o carbono grafite é o reagente nesse primeiro dado, e ele tem que ser o meu produto, aliás, o meu reagente na reação, eu vou manter a primeira dado. Carbono grafite mais oxigênio produzindo CO2. A reação vale menos 94 quilocalorias. Ou seja, mantive o carbono grafite no meu reagente, portanto, simplesmente copiei o primeiro dado. Agora que vem essa cara. Repare que o carbono diamante ele precisa ser o produto da reação. Mas lá no dado, o carbono diamante ele é um reagente. Como é que transformar esse carbono reagente em um carbono produto? O professor inverte a reação, pois é, até vou trocar de cor aqui. Você vai perceber que vai ter um CO2 produzindo um carbono diamante mais o oxigênio. Só que como você inverteu a reação, toda vez que você fizer qualquer modificação na reação, você tem que fazer essa mesma modificação no ΔH. Se o ΔH desse dado era menos 94,5, agora vai virar mais 94,5 quilocalorias. Agora você vai ver, olha só que legal o que vai acontecer aqui. Você já acabou de fazer o mecanismo da primeira deixou o carbono grafite reagente, e agora acabou de deixar o carbono diamante como produto. Mas aqui no dado ele era reagente, ele inverte a reação. Agora observem bem, vou pôr mais uma vez. Repare que esse CO2 ele é produto nessa etapa e reagente na outra. Eu posso simplificar. Repare que o oxigênio ele é reagente nessa etapa e produto nessa. Eu posso simplificar qualquer molécula que é produto e reagente. O que sobra na minha reação? Se você perceber claramente, apenas vai ficar o carbono grafite e esse carbono grafite está virando carbono diamante. Tá, professor, como é que eu vou saber quanto que vale o ΔH? E aí, segundo a lei de Hess simplesmente é a soma de todas as etapas das reações. A soma, portanto, se a primeira etapa liberou menos 94 e a segunda absorveu 94,5, significa que o nosso ΔH vai corresponder a 0,5 quilocalorias. Portanto, para você transformar um carbono grafite num carbono, é preciso absorver, porque o ΔH é positivo, meia quilocaloria. Isso é chamada lei de Hess. Então, a lei de Hess fala que
Numa reação em etapas, você soma todas as etapas em termos de energia. Para você, eu posso fazer qualquer modificação nas reações, qualquer. Você pode inverter, você pode multiplicar por 2, dividir por 2, mas tudo que você fizer na reação tem que aplicar no valor do ΔH. Inverte, troca o final. Multiplica por 2, multiplica o ΔH por 2. Dividiu por 3, divide o ΔH por 3. Então, as informações dessa revisão que estão presentes aí, e que essas informações te ajudem nas resoluções de testes, nas resoluções dos exercícios e também te ajudem durante a prova, pois isso é matéria para vida. Um grande abraço e até a próxima.